Olá, seja muito bem-vindo. Mais Saúde está entrando no ar e nós estamos ao vivo aqui pela ITV Brasil. Hoje, no programa, nós vamos falar de um assunto que eu acho incrível: linguagem corporal. Você sabia que o nosso corpo fala e fala muito mais do que a gente gostaria muitas vezes? A linguagem corporal ou expressões faciais são as formas de comunicação mais antigas e naturais do ser humano. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar hoje com Vandy Casalec. Ele é profissional de medicina tradicional chinesa, Master Training em PNL e presidente e fundador da Sociedade Brasileira de Linguagem Corporal. Você que está aí nos assistindo sabe que pode ligar para a gente e fazer as suas perguntas. Ligue aqui para a gente. Nosso telefone você já conhece, vai aparecer aqui na sua tela, 4524-4368. Pode ligar que nós já estamos aguardando a sua ligação. Olá, Vandy, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Um prazer enorme recebê-lo aqui na TV. Seja muito bem-vindo. Muito grato, Márcio. O prazer é meu e vamos desvendar os segredos da linguagem corporal para o seu público. E eu começo o programa, claro, perguntando como funciona a linguagem corporal. É um tipo de linguagem que pode ser reconhecida através das nossas expressões, dos nossos gestos mesmo. Conta pra gente que segredo é esse. Vamos lá. Bom, inicialmente, a linguagem corporal ou leitura corporal, ela se estruturou a partir de 1950 com o psicólogo americano Paul Ekman. Mas para saber exatamente, para não ter todo o contexto histórico aqui, resumidamente, nosso encéfalo, nosso cérebro, ele tem uma região chamada de neocórtex, que é responsável pelo pensamento raciocinado. Através do neocórtex nós conseguimos escolher as palavras, criar situações, mentir. Significa dizer que é uma região responsável pelo raciocínio. Mas, um pouco mais abaixo, nós temos o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Acontece que esse sistema dos sentimentos, das emoções, se expressa o tempo todo no nosso corpo. Significa que é impossível você impedir que um sentimento se expresse no corpo. Dessa forma, 100% do que você sente, mesmo que você não queira demonstrar, de alguma forma ele dá um jeito de se expressar através de metáforas, através de sistemas de identificação. O especialista em leitura corporal sabe ler esses sinais. Significa que os sinais que você involuntariamente manifesta, o leitor sabendo ler, ou seja, ele vai se alfabetizar na leitura corporal e aí certamente ele vai saber o que você está sentindo e com os contextos, com as aulas que os nossos alunos têm de contextualização, de enquadrar essa pessoa dentro de um sistema, certamente vai fazer com que ele saiba, em tempo real, interagir de forma que vai entender e vai saber o que o outro está sentindo e o que o outro está pensando em tempo real. E é claro que a gente vai falar aqui nos próximos blocos, o Vandy vai dar algumas dicas para a gente de como podemos identificar esses gestos. Sim. Mas para quem está assistindo a gente, pensa agora com o que você falou, mas espera aí. Esse meu gesto, que eu nem estou pensando nele, pode revelar o que eu estou pensando, as minhas ideias, sem eu perceber? Sim. A leitura corporal, ela está focada no nosso país em cursos de 8 horas das 6 microexpressões. Alguns profissionais, algumas entidades, como a nossa, ampliou esse estudo para que incorporar morfologia, o formato do seu rosto diz muito sobre você, são 5 formatos diferentes de base. As expressões são mais de 200 gestos que você faz. A gente lê contexto, por exemplo, onde você põe seus anéis, que roupa você veste, por quê? Sabe aquele dia que você abre o armário? Mas eu não tenho roupa para vestir. Seu armário está lotado. Você tem 200 pares de sapato, 30 saias e nenhuma serve. Ok, não vá ao shopping. Fecha o armário, põe uma roupa mais próxima, sai meio emborrado com aquela roupa, dorme. No dia seguinte você abre, todas as roupas servem de novo. Porque nenhuma roupa naquele dia te serve emocionalmente, te veste, te representa emocionalmente. Significa que todas as nossas preferências, tudo que você põe no corpo, todos os adereços, a maneira como você se movimenta, o tamanho do seu relógio, o modelo do seu celular, a sua carteira, a sua bolsa, tudo te representa. O leitor corporal, sabendo ler isso, certamente vai poder, no momento em que chega uma pessoa, traçar um perfil psicológico mais
Eu diria que 90% da leitura já acontece quando a pessoa chega. O resto é só complemento dessa leitura. Fantástico, e não é à toa que eu sou apaixonada por isso também. Eu gostaria que você falasse o seguinte, a gente pode utilizar a linguagem corporal para melhorar as nossas relações, não é mesmo? Mas isso o Vande vai falar no próximo bloco e você não vai perder, é claro. A gente volta já já. Estamos de volta ao vivo aqui com o Mais Saúde. Estamos de volta depois de um período de férias e, é claro, mais uma vez eu estava morrendo de saudades de você. No programa de hoje, nós estamos falando sobre linguagem corporal. Olha só que interessante. Nosso convidado é Vande Casalec, ele é presidente e fundador da Sociedade Brasileira de Leitura Corporal. E Vande, pegando o gancho que eu falei aí no último bloco, nós podemos utilizar a linguagem corporal para melhorar as nossas relações? Muito bem, podemos sim. Aliás, a leitura corporal, linguagem corporal, ela cada vez mais os estudos estão se aprofundando para duas vertentes. Primeiro, imagine primeiro uma base para que você tenha uma dimensão do que eu vou falar. Nós somos 8 bilionésimos conscientes dos nossos atos. Ficou difícil, né? Vamos lá, vamos facilitar. Nós somos menos de 1% consciente dos nossos atos durante uma vida inteira. Significa que mais de 99% do tempo nós somos inconscientes sobre aquilo que nós fazemos e falamos. Sabe aquela situação? Mas eu não fiz nada para ela veio e está brigando comigo. Você não fez nada que você visse. Significa que você fez emissões que a outra pessoa captou, sejam verbais ou não. E lembre-se, nós nos conectamos pela linguagem inconsciente. Então, se você envia um sinal, o inconsciente dela vai receber esse sinal e, de repente, vocês estão bravos um com o outro e não sabe por quê. Sabe? Tudo que você pensou, tudo que você sentiu, você emitiu e o outro percebeu e reagiu a isso. A leitura corporal serve antes como autoconhecimento. Digamos que esse dedo, normalmente, ele é um dedo ou da agressividade ou da sexualidade na linguagem corporal. Significa dizer que se eu der uma coçadinha com esse dedo, o outro sabe que eu estou bravo com ele, que eu estou xingando ele pelo meu dedo. Se eu percebo que eu vou coçar com esse dedo e mudo isso, eu não emiti esse sinal para ele. E automaticamente, inconscientemente, ele não vai reagir a mim, porque eu não emiti nada. Primeira coisa, melhora as relações, porque nós falamos muito para os nossos alunos no nosso curso que é preciso ética e responsabilidade com o poder de saber o que o outro está pensando e sentindo. Então, a primeira coisa que você vai fazer a diferença entre condução e manipulação é que conduzir é conduzir as relações para resultados ecologicamente saudáveis. É bom para mim, é bom para o outro, é bom para todos os envolvidos. Manipulação é quando só eu ganho. Então, inicialmente, o primeiro ganho é quando você recebe a oportunidade de melhorar as suas relações controlando, modificando as suas emissões. E uma vez que eu vejo as emissões do outro, a primeira coisa que você vai aprender, depois que aprender essa ferramenta, se você fizer um curso de aprofundamento, é saber que em 70% do tempo você não agrada. Se você sobreviver a isso, se o seu ego sobreviver a isso, se o seu orgulho sobreviver a isso, você tem uma excelente fonte de condução das relações para que, por exemplo, eu não consigo melhorar essa relação porque sempre em algum ponto a coisa entra no viciado. Eu falo uma coisa, a pessoa responde e termina do mesmo jeito. Você vai interromper esse ciclo vicioso, sabendo que a pessoa, quando você começou a desagradar a pessoa, você reconduz a sua fala para resultados mais favoráveis. Basicamente é isso. E Vande, para quem está nos assistindo, pode pensar, nossa, mas será que é fácil? Será que é difícil fazer essa leitura corporal? Gostaria, claro, aproveitar a sua presença aqui, que você nos desse algumas dicas, revelasse alguns segredos, não é mesmo? De alguma expressão, algum movimento, que mostre, por exemplo, que uma pessoa está interessada na outra. E não só o interessado no apaixonado, na própria conversa, de querer ouvir o outro. É sempre que eu sou questionado a esse respeito, eu costumo dizer que a leitura corporal ela é tão enobrecedora para o ser humano que ela merece mais do que uma dica ser passado como... Vocês merecem um fundamento e não somente uma dica. Eu vou ampliar o seu pedido para dar um pequeno fundamento que já vai ajudar nas suas relações. Mas lembre-se, se você utilizar o que eu vou falar, eu sei o que você está pensando, a pessoa a princípio vai desconfiar, ela não vai acreditar que você tem esse poder.
Quando ela descobrir que você tem esse poder, ela se afasta. Então, use com responsabilidade, que eu vou passar agora, porque é uma das bases do nosso curso, que é os dedos. Significa que 90% do tempo nós nos expressamos através das mãos. Acontece que os dedos, cada um, existem referências universais sobre o significado de cada um dos dedos e depois as regiões onde eles vão também complementam esse significado, mas de uma forma geral, esse é ok desde a época dos romanos, vive, morre, então isso é universal, você consegue reconhecer praticamente em todas as raças. Uma das coisas que a gente fala é, leitura corporal, que isso significa isso em todos os contextos? Não, de repente para algum povo isso aqui não é ok necessariamente. Então a primeira coisa é o significado dos dedos, polegar é ok, mas aqui atrás da orelha é pulga atrás da orelha. Se a pessoa coçou aqui atrás com esse dedo, ela já está dizendo, ó, ok, mas tem alguma coisa estranha. E detalhe, aquilo que você falou gerou o sinal em tempo real. Significa que a nossa transmissão sináptica, a nossa transmissão neuronal, até chegar no corpo, ela demora milésimos de segundo. Então, o que você falou gera um sinal. Os nossos alunos ficam malucos, mas peraí, o cara deu um sinal aqui, aí ele deu um sinal aqui, ele deu um sinal aqui, você tem que ler tudo isso, é em tempo real. É como se você... sabe o filme Matrix? Com o tempo você vê os códigos. No começo você vai ter que ficar prestando atenção. Muito bem. O ok, aqui eu já estou perdendo. Esse é o dedo da dúvida. Ok, dúvida. Quando apontado para si, para o outro é acusação ou fonte de referência. Estou com dúvida, então se você está conversando com a pessoa e ela coça aqui, bom, para de falar, reavalia, você não está agradando, alguma coisa está estranha, ela está com dúvida, se você continua falando, ela continua com dúvida. Qual é a ideia? Você observou esse dedo? Para de falar, pergunta, o que você acha a respeito? E prepare-se para o que você vai ouvir. Continuamos? Deixa eu ver, pessoal da edição, dá para continuar nesse bloco ou no próximo? A gente vai continuar no próximo, Vande. Okay. A gente vai para o intervalo rapidinho e o que ele vai falar, é claro, você está curioso e vai aguardar a gente voltar do comercial. Até já! Voltamos então com o Vande Casalec falando sobre linguagem corporal. E eu quero que você continue contando para a gente os segredos das nossas mãos e dos nossos dedos. Ok, muito bem, vamos lá. Eu fui até o indicador. O dedo médio, infelizmente, ele é o dedo. Ele está relacionado com agressividade e ou sexualidade. A raiz primitiva dos dois é a mesma, por isso que ele tem um significado muito forte. Obviamente, deve-se lembrar de contextualizar. Existem raças que não necessariamente esse dedo quer dizer isso. Aqui no Ocidente, com certeza. Muito bem, esse dedo a pessoa pode, de repente, manifestar de alguma forma ou até apoiar o rosto com esse dedo. Se for agressividade, para e pergunte, investigue o que a pessoa pensa a respeito. Não vai falar, esse dedo significa agressividade, você está bravo comigo. Não, o leitor nunca fala que é leitor. Leitor não fala, leitor não julga, leitor lê. Simplesmente isso, lê e sabendo o que a pessoa está sentindo, reconduz. Viu esse dedo? Se for numa balada, ótimo, a sexualidade está ótimo, o sinal está bom. Se for isso que os dois querem, pode ir em frente que está ótimo. Mas numa reunião comercial, é bom você observar que esse dedo ele pode ser tanto agressividade quanto sexualidade. Não tendo abertura para isso, é bom que você reencaminhe. Bom, dedo anelar. Dedo anelar é o dedo da parceria, que pode ser tanto casamento, noivado, casamento, quanto uma parceria comercial. A ideia é que às vezes a pessoa fica mexendo na aliança ou ela fica passando o dedo na boca. De alguma forma ela vai mostrar para você esse dedo. A ideia é, se você está fechando uma parceria comercial e a pessoa de alguma forma movimentou esse dedo, fez sinal com esse dedo para você, é como, exagerando, ela está falando assim, eu quero ser seu parceiro, tá? Então, como é subliminar, ele vai mexer no dedo, mas ele vai estar mandando a mensagem. Lembra, o sistema límbico sempre se expressa, mesmo que a pessoa não fale verbalmente. Por isso, linguagem não verbal. Por fim... E o dedinho? Sabe quando criança, eu lembrei, né? Quando a gente ficava de mal, fazia assim, né, Vande? Exatamente. Vamos ficar de bem novamente. Dar o dedinho. O que esse dedinho significa, então? Exatamente isso. Esse é o dedo da amizade, do vínculo, porque isso aqui é vínculo. Universalmente, esse dedinho, ele é sempre tido como algo positivo. Por exemplo, quando a pessoa costuma... Primeiro, segundo, terceiro, esse é o dedo do ego. Então, é ok, é o egão.
Quando a pessoa começa a contar por aqui, significa um pouco mais excesso de segurança, pode ser até um pouco de prepotência, um pouco de imposição. Quando começa a contar pelo dedinho, já é o dedo da amizade. Ó, nós estamos vinculados por um sentimento de amizade, então primeiro, segundo, terceiro. Se você estiver numa reunião, não conte por aqui, porque inconscientemente os seus interlocutores vão sentir isso como um sinal de prepotência. Conte pelo dedinho, que é o dedo da amizade. Então, às vezes, a pessoa, se ela está com o dedinho no ouvido, peraí, está tampando o ouvido, não quero ouvir. Olha, a nossa amizade eu não quero mais ouvir falar sobre a nossa amizade. Então, às vezes, esse dedinho ele pode ser positivo, quando eu estou mandando um beijinho, negativo, quando eu não quero ouvir, quando eu não quero ver, ou quando eu não quero... Ah, mas eu cocei porque coçou. Não. Tudo que você coça, todos os sinais são representações emocionais daquilo que você está sentindo ou pensando. Não existe nada aleatório. Chegou uma pergunta aqui pra gente, da Marcela, do centro da cidade. Um abraço para você, Marcela. Obrigada de ter ligado. Ela quer saber o seguinte, pela linguagem do corpo, é possível perceber que uma pessoa está mentindo? Oh, mais do que, é praticamente nome e endereço de que está mentindo. Existe uma série de sinais, eles não são só não verbais, existem sinais que também são verbais que a gente observa dentro de um contexto. A primeira coisa é, olhou para baixo, está mentindo. Não. E existe uma série de situações específicas, por isso que tem que estudar a leitura corporal, mas de uma maneira geral. O mentiroso, ele não usa metáforas. Então, ele está no plano da realidade. Se uma pessoa utilizou metáforas, você pode dizer que ela não está mentindo, porque o mentiroso tem que ficar na fala decorada dele. O mentiroso fala olhando nos olhos para ver se ele está te convencendo. Diferente do que as pessoas pensam, o mentiroso, ele desvia o olhar. Não. Quem não está mentindo desvia porque não tem necessidade de convencer. O mentiroso, a tendência, quando a gente é criança, a criança fala, cocô, e põe as duas mãos na boca porque está escondendo o que está falando. É um gesto inconsciente de esconder. A adolescente esconde um pouquinho de uma maneira mais sutil. E o adulto, congelando, você fala, então você esteve naquele lugar às 11 horas da manhã? Claro que sim. Ele está congelando, claro. Ele está escondendo o que ele está falando. É o jeito do adulto, né? Claro que sim. Automaticamente você tem 3 gestos que é escondi o que eu estou falando, recuei o corpo para manter distância emocional e me tranquei. Alguns desses sinais, quando você aprende a interpretá-los, vão dizer certamente que uma pessoa está mentindo. E por último, assim, como uma referência que é 99% sólida, se contextualizado, significa, se for colocado dentro de um sistema, olhou para a esquerda left em inglês, lembrado, direita, construído. Então, se a pessoa fala, eu estive lá olhando para a direita, ele está construindo a frase e não está lembrando. E mais um monte de outras coisas, mas basicamente é isso. Bom, eu já adianto que a gente poderia ficar com o Vande aqui até amanhã ou até o programa da semana que vem. A gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos para a nossa última parte do Mais Saúde. Não sai daí não que a gente volta já. Voltamos então e durante o intervalo eu estou aqui conversando com o Vande. Eu falei, Vande, eu quero falar sobre o sorriso, sobre os olhos, sobre tudo, mas não vai dar tempo. Já adianto que você está convidado para voltar aqui no programa, hein? Prazer, vai ser uma honra. Você está no site, tem o Facebook. Quem quiser saber mais sobre linguagem corporal, o que pode fazer? Então, a Sociedade Brasileira de Leitura Corporal está fresquinha, com diversas páginas com vídeos de estudo, conteúdos, etc., que é o leituracorporalbrasil.com.br, que vai aparecer no GC para vocês. E tem o Facebook, que nós temos grupos abertos no Facebook, que proporciona a quem entra algumas posições gestuais, o que significa, com detalhes, e o que fazer, que é mais ou menos como os nossos alunos estudam. E, obviamente, estamos convidados a fazer o curso para se tornar um especialista em leitura corporal, é um curso de 4 meses, aos finais de semana, que está na página do Leitura Corporal também. A próxima turma em maio, The Overbook na turma de janeiro, foi ótimo. As pessoas estão se interessando cada vez mais. Chegou uma última pergunta aqui pra gente, vale a pena fazer rapidinho, é do João Francisco, do bairro Alto de Fátima. Obrigada por ter ligado, João. Ele quer saber se você acha que nas entrevistas de emprego a linguagem corporal também é avaliada. Ok.
João, a linguagem é avaliada assim, quer dizer, depende se a empresa tem um corpo profissional que é especializado nesse tipo de ferramenta. Se ela está sendo avaliada, a sugestão é mantenha-se os seus movimentos não muito amplos, não muito curtos. Se é mulher, prenda os cabelos. Não, mas como? Porque inconscientemente o rosto limpo faz com que a mulher esteja mais aberta e mais franca na conversa. O básico, roupas claras, roupa clean, posição ereta e mantenha-se o tempo todo falando nessa linha, um tom de voz calmo, sem ansiedade e lembre-se, se é seu, não precisa ficar ansioso, rapidamente falando. Para finalizar, o sorriso abre portas mesmo? Nossa, e como? Mas também fecha um monte. O sorriso de Facebook, que é o sorriso selfie, sorriso para ser verdadeiro tem que envolver os olhos. Aquele sorriso assim, começo da noite, meio da noite, fim da noite, dia seguinte. Não, isso não é sorriso. São mostrar de dentes. O sorriso tem que envolver toda a musculatura dos olhos. Aí ele é um sorriso verdadeiro. Caso contrário, você vai estar dando uma informação falsa de sorriso, de falsa alegria, e o inconsciente das pessoas capta isso. Bom, tenho que finalizar o programa, infelizmente. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Reforço que está convidado para voltar, que tem muito assunto curioso aí para a gente descobrir. Gratidão, eu adorei essa terra maravilhosa de Itatiba, esse ar de montanha, já está super aceito. Que bom, muito obrigada. E parabéns pelo trabalho, eu sou sua fã. Gratidão, Márcia. E aproveito para mandar um grande abraço para a Andréia de Másio, que é minha grande amiga, está aqui no estúdio com a gente. E é uma alegria ver vocês juntos, gente. Gratidão. Alegria minha. Que bom. Bem, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê na semana que vem, em pleno carnaval. O carnaval tá aí já. Lembrando que o Mais Saúde está no Facebook. Você pode entrar na nossa página, curtir as nossas fotos também. Então a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.